A gente começa já com os destaques da nossa capital federal, direto de Brasília, Catarina Martorelli, com as informações do dia. Bom dia para você, Catarina. Olá, bom dia a todos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para amanhã uma reunião entre líderes partidários. Eles vão tratar, entre outras coisas, da reforma da Previdência. Segundo Alcolumbre, a reforma da Previdência é a prioridade da casa. Ele disse ainda que as negociações para a distribuição das comissões entre os partidos continuam e reforçou que o MDB com certeza fica com a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Integrantes da Comissão Nacional do Café, da CNA, querem que o MAPA, o Ministério da Agricultura, dê apoio a políticas que possam garantir mais renda a quem trabalha com a cafeicultura. Eles entregaram um documento à ministra com propostas que buscam melhorias amparadas no Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o FUNCAFé, e na regularização dos débitos que estenderam ao longo dos últimos anos. São essas as informações dessa segunda, direto daqui de Brasília. Uma ótima semana a todos. Catarina Martorelli para o SBA. O estado de Mato Grosso encerrou o plantio do algodão primeira e segunda safra. Sobre o assunto, o repórter Valdir Pacheco conversou com o presidente do Sindicato Rural de Sorriso. Acompanhe a entrevista. Sorriso, a capital nacional do agronegócio, está na reta final com a colheita da soja. Eu converso agora com o presidente do Sindicato Rural, Tiago Stefanello. Podemos dizer que foi uma boa safra, Tiago? Pacheco e telespectadores, a safra ela foi menor que ano passado. Estamos encerrando basicamente a colheita do município, faltando aí em torno de 20% para o término da colheita. E a previsão nossa é de ter umas perdas aí de 8% a 10% em relação ao ano passado. Isso aí em função climático? Sim, sim. Tivemos um novembro bem nublado, um dezembro pouca chuva e janeiro também com poucas chuvas. Isso em decorrência muito da antecipação dos plantios nossos. Estamos com 20% antecipado em relação à safra 17 e 18. Aí, em virtude dessas estiagens, pegou uma grande parte da área do município em cheio. Então, ocorrendo essas perdas que estamos aí falando de 8% a 10%. O município também é um grande produtor de algodão, primeira e segunda safra. Como é que está? Sim, o plantio do algodão primeira safra e safrinha foi encerrado basicamente dia 4 e 5 de fevereiro, finalizando em conversa com vários associados e plantadores de algodão. A safra está sendo implementada, foi muito bem implementada e agora tem que fazer os tratos culturais para ter o êxito, né, na colheita. Milho segunda safra também está tendo um bom desempenho. Como é que está a perspectiva de mercado? O mercado ele está, em virtude dessas demandas regionais nossas das indústrias de etanol, e o mercado está mais ou menos que nem os outros, mas em virtude dos custos, os custos estão muito elevados. O adubo subiu muito, preço de semente também, mas o produtor ele planta a safrinha. Nós estamos no levantamento nosso em torno de 70% a 75% da área do município vai ser plantada com safrinha de milho, em virtude dessa antecipação que tivemos da colheita de soja. Então está sendo implementado o plantio do milho e vamos agora aguardar a decorrência das implantações das lavouras, fazendo com que o produtor tenha êxito também na colheita aí no mês de maio, junho e julho, né? O milho está dentro da janela ideal ainda, né? Qual seria o limite de plantio ainda ideal no mês de fevereiro? Segundo a pesquisa, aí o limite, uma janela ideal é dia 15, no máximo dia 20 de fevereiro. A partir dessa data aí, já se corre o risco, né, de veranicos e prejudicando a cultura do milho. Então, estamos na iminência aí de um plantio excelente de milho, numa janela ideal, e esperamos ter uma produtividade ideal, fazendo assim que supra parcialmente as perdas que ocorreram na colheita da soja. Ok, Tiago, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o Tiago Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Sorriso. Vamos acompanhar todo o desenvolvimento dessas culturas aqui na região que mais produz grãos no estado de Mato Grosso. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Agora vamos mudar de região, vamos para o estado de São Paulo. O Defeso da Piracema, época em que a pesca de determinadas espécies fica proibida, está em vigor desde novembro do ano passado em todo o país. No estado de São Paulo, o período segue até o final deste mês. E é de lá que o repórter Gustavo D'Angelo traz mais informações. Aqui em São Paulo, a proibição abrange as bacias do Rio Paraná, Ribeira de Iguape e Paraíba do Sul. O defeso ocorre no período em que a pesca de espécies nativas é proibida.
medida que visa proteger os organismos aquáticos que estão em época de reprodução e garante que o estoque pesqueiro possa se recompor após a temporada de capturas. Durante o período, fica proibida a pesca subaquática, o uso de materiais perfurantes e a utilização de determinados animais aquáticos como isca. Também é necessário que o pescador informe o volume de seu estoque ao IBAMA ou à Secretaria do Meio Ambiente. Já a pesca de espécies não nativas e de híbridos é liberada, desde que o pescador não esteja embarcado e usando equipamentos como linha de mão, caniço, vara com molinete ou carretilha. Porém, nestes casos, a cota para pescadores amadores é de 10 quilos mais um exemplar. E para pescadores profissionais, não há limitações, desde que não seja capturado nenhum peixe nativo. Em caso de descumprimento da norma, o infrator está sujeito a multa, havendo também providências quanto ao crime ambiental e a apreensão dos instrumentos, petrechos, produtos, embarcações ou veículos utilizados na prática da infração. O período de defeso aqui em São Paulo termina no dia 28 de fevereiro. Gustavo D'Angelo para o SBA. E a genética do cavalo crioulo está atraindo a atenção de criadores italianos. Com o objetivo de conhecer mais sobre a raça, integrantes da associação visitaram o Rio Grande do Sul para conhecer cabanhas em Pelotas e Gravataí. No Brasil, o cavalo crioulo fechou 2018 com um crescimento de 3,39% em comparação a 2017, somando aproximadamente 425 mil animais e movimentando a cada ano mais de R$1 bilhão. A região sul concentra a maior parte dos animais, cerca de 410 mil exemplares. Para a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo, o contínuo crescimento mostra a qualidade da raça e um aumento de animais criados no centro e no norte do país. A realização de eventos nas chamadas regiões de fomento também são determinantes para a expansão da raça no país. Em 2018, foram realizados 1.046 eventos, entre provas e exposições, em 8 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Números que chamaram a atenção dos integrantes da Associação Italiana de Criadores de Cavalos Crioulos, que vieram conhecer de perto propriedades em Pelotas e Gravataí, no Rio Grande do Sul. A intenção é fortalecer a relação entre as associações, buscando alternativas para o melhoramento genético da raça na Europa. Se houver cavalo crioulo na terra mais diferente, se houver cavalo crioulo, é feito a casa da gente, se houver cavalo crioulo. E a semana passada foi a primeira semana de trabalhos lá no Senado e na Câmara Federal. O que se pôde ver por lá foi um alto índice de renovações. E como é que ficam os negócios, as pautas para a bancada ruralista e para o agronegócio? Quem foi atrás dessas informações para a gente foi a nossa correspondente em Brasília, Catarina Martorelli. Quando o presidente Jair Bolsonaro ainda era candidato à presidência da República, a bancada ruralista declarou apoio. Na época, a bancada tinha 261 parlamentares, praticamente metade de toda a Câmara. Agora, com uma deputada federal à frente do Ministério da Agricultura, as expectativas em torno do agro são bem positivas. Tudo indica que os projetos relativos ao setor agora tramitem de forma mais rápida. Hoje a indicação da ministra Tereza Cristina e, consequentemente, a minha também, como secretário executivo da ministra, nasceu aqui. A frente parlamentar de longo tempo, fui presidente da frente também aqui por 2 anos, e nós criamos aqui condições de defendermos o nosso setor como um todo e também de participarmos ativamente da vida política brasileira. Eu acho que o setor que nós representamos é um setor que todos vocês conhecem, vocês cobrem esse setor, um setor altamente representativo e que tem um braço político aqui da frente, esse setor representado pelo IPA, e tem na frente realmente um instrumento na defesa do setor, na defesa da produtividade, da preservação ambiental, que hoje nós estamos também com muito mais clareza para a sociedade nessa linha.
Apesar da renovação alta, tanto na Câmara quanto no Senado, a bancada ruralista não deve ter grande mudança. Aliás, a Frente Parlamentar da Agropecuária segue com os mesmos nomes na direção. Com a ida de Tereza Cristina para o mapa, Alceu Moreira foi eleito presidente. O que é mais urgente? Não é que ele é mais importante, é mais urgente. O que é mais urgente? Regulamentar o frete, é urgente. A questão do Código Florestal é urgente, nós temos que regulamentar certamente isto. Nós temos outros problemas para discutir na Câmara, como a questão do fundo rural, porque esses assuntos já vinham da outra legislatura e eles têm um contencioso bastante grande que precisam ser resolvidos. Luiz Carlos Reis assume a vice-presidência e é cotado no Congresso para compor a mesa diretora e a Comissão de Agricultura. Estamos reivindicando a vice nessa comissão. Devo ficar com a 4ª secretaria, porque esse assunto daqui a pouco vai ser votado também. A Simone deve ficar também com a comissão, com a CCJ, e a senadora Simone vem também de um estado forte na produção, que é o Mato Grosso do Sul. Então nós temos muitas demandas e ela, como jurista experimentada, professora universitária, também tem condições de fazer um bom trabalho nessa área, nos ajudando em questões importantes que nós temos hoje pelo agro brasileiro. Esta semana, as reuniões da FPA foram retomadas e a frente já ganhou novos membros. Nomes de peso, como o do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Quem faz parte da bancada há mais tempo já elegeu prioridades. A garantia do crédito acessível aos nossos produtores, continuar trabalhando a questão da garantia de preço mínimo, entrarmos com bastante força para a resolução dos problemas de logística que são enfrentados pelo país afora, questão da regularização fundiária, que é um caos instalado no nosso país, principalmente dos assentamentos de reforma agrária. Eu sou coordenador da Comissão de Logística e Transporte e eu devo atuar intensamente na frente parlamentar, porque a logística no estado do Mato Grosso está defasada, nós não conseguimos nem sequer escoar os produtos, quanto menos armazenar. Portanto, eu sou um defensor, eu sou um homem da roça, eu vivi a minha vida inteira na propriedade rural e sou profundo conhecedor de todos os gargalos. Agora o setor está de olho nas negociações para a distribuição das comissões entre os partidos. Catarina Martorelli para o SBA. Agora um recado para você que é pecuarista e faz o ciclo completo de cria, recria e engorda na sua propriedade. Já sabe que é necessário seguir algumas etapas bem importantes para que todo o processo saia de maneira bastante planejada. A repórter Kylie Rodrigues conversou com pesquisadores da Embrapa que falaram sobre a importância de cada etapa. As informações você confere agora no quadro Tecnologia e Produção. A cria é o início do ciclo de produção. Na etapa, o principal objetivo é a produção de bezerros de alto valor genético, com saúde sanitária, desempenho e crescimento, visando animais com alta produção de carne precoces. O processo inicia antes da estação de monta, passa pela reprodução e acasalamento, indo para a gestação, parto e amamentação, que termina na entrega do bezerro. Todo o processo dura em torno de 20 meses. A fase de cria é baseada nas condições a pasto, ou seja, tudo depende da qualidade e da quantidade de capim disponível para o rebanho. Nesta etapa, as vacas consomem mais alimentos. No mundo não há espaço para fazer uma nutrição externa, para você alimentar com ração vaca. Então a gente depende do pasto. Então é fundamental esse manejo alimentar. E como ele deve ser feito? O ajuste da taxa de lotação, para que você não sobrecarregue as pastagens, as invernadas, tenha sempre pasto de qualidade. A vaca desmamando em boa condição corporal, ela vai reproduzir. E nesse caso, você não tem a necessidade de realizar desmama precoce. A desmama convencional é suficiente para manter o ciclo normal. A Embrapa trabalha pesquisando variedades novas de capins. Afinal, um bom pasto requer fertilidade, condição de solo, resistência a pragas e doenças, como também orientando o pecuarista a buscar sempre na cria as melhores gerações de bovinos. Identificar
matrizes improdutivas, as matrizes que produzem pouco leite, as matrizes que têm um comportamento mais agressivo, e ir selecionando gradativamente, inserindo genética também do ponto de vista de produção, não só de comportamento e desempenho animal, mas de produção, para que você cada vez produza animais melhores. A recria é a fase que o animal cresce, desenvolve ossos, musculatura. Começa geralmente entre 8 e 10 meses de idade. A duração do processo depende do objetivo do pecuarista, principalmente em relação à idade e peso de abate, como ainda o sexo do animal. Normalmente, para machos, o peso de abate ele é mais elevado, então em torno dos seus 16, 17 arrobas, né, 460, 480 quilos. Então a fase de recria ela acaba sendo um pouco maior, um pouco mais longa, né? O animal tem que ganhar mais peso durante essa fase. Já as fêmeas não, elas já são abatidas com 12, 13 arrobas, em torno dos seus 360 quilos, então a fase de recria ela é um pouco mais curta. Então a gente tem sistemas de produção que a recria ela é muito curta, pode ser coisa até de 6 meses, por exemplo, né, um sistema mais intensivo. E nos sistemas mais extensivos, né, para abate de animais um pouco mais velhos, aí ela pode levar até 1 ano e meio, até 2 anos em algumas condições. Dependendo do tamanho da recria, os animais passam pelo período de chuva, quando a orientação é utilizar ao máximo a pastagem disponível, sempre consultando um profissional da área, que irá decidir se é o caso de fazer uma suplementação paralela. Já no período seco, a dica é reservar ainda no verão áreas com acúmulo de massa verde. Para os animais se alimentarem desse capim, já que nesse período quase não tem crescimento, né, da pastagem. Essa pastagem vai estar com uma qualidade nutricional ruim, então aí você tem que trabalhar uma suplementação, principalmente uma suplementação proteinada. O que a gente tem recomendado, e aí a recomendação dentro do melhor custo-benefício que a gente tem visto, é o que a gente chama de suplementação proteinada de baixo consumo. Tá? É um suplemento lá que ele tem minerais, tem um pouquinho de alguns farelos, tem ureia, e o animal vai consumir em torno dos seus 200, 300, até 400 gramas por dia desse suplemento. Na fase de engorda, conhecida como terminação, é preciso fazer com que o animal ganhe peso e acabamento de carcaça, agregando valor a todo o trabalho feito na fase de cria e recria. Na engorda, os animais chegam com 20 a 24 meses, pesam por volta de 370 a 400 quilos. No Brasil, a terminação principal fica por conta do pasto e sal mineral, isso para animais mais velhos. Dependendo do preço do concentrado, há possibilidade de intensificar a suplementação, até chegar no confinamento, onde 100% da dieta animal está no coxo. Assim é possível ter um animal no final pesando cerca de 20 arrobas, média de abate. O pesquisador observa a necessidade de estar preparado para possíveis problemas nesta fase de terminação. Se eu tenho sistemas muito intensivos, eu fico muito... as minhas margens vão variar muito em função do preço do concentrado. Se eu tenho um sistema mais extensivo, mais baseado em pastagem, eu vou estar mais com o risco das questões climáticas. No ano tem uma seca muito extensa e o meu ganho não vai se concretizar, mas isso faz parte da produção pecuária, quer dizer, a pessoa ter o planejamento e à medida que as coisas vão acontecendo, ela ter uma outra alternativa de fuga e mudar. Então, eu ia terminar esse animal só em pastagem, o tempo mudou, a seca alongou, eu vou ter que investir mais em suplementação e assim a gente vai corrigindo as coisas, né? Vai corrigindo a rota ao longo do voo. Kylie Rodrigues para o SBA. E terminou na sexta-feira, Show Rural Copavel. A equipe do SBA acompanhou tudo e trouxe ao vivo as novidades dessa grande feira direto de Cascavel, no Paraná. Você acompanhou por aqui. Centenas de pessoas passaram por lá todos os dias e olha só quem o Fabiano Reis encontrou por lá. Francisco Maturro, presidente da AgriShow. Eles conversaram sobre a próxima edição da feira, que é uma das principais do país. Acompanhe.
Olha, caminhando aqui pelo Show Rural Copavel, nós encontramos diversas personalidades do agronegócio. E agora eu vou ter o prazer de conversar com Francisco Maturo, ele que é presidente da AgriShow, está caminhando um pouco aqui pelo parque, conhecendo um pouco do que está sendo exposto. Francisco, primeiramente um prazer falar com você aqui no canal do Boi. E como que está sendo preparado a AgriShow? Você está andando pelas feiras, como é que está sendo preparado a AgriShow 2019? Bom dia. A AgriShow está sempre em preparação, né? Termina uma feira, a gente começa outra. E a AgriShow está sendo muito bem preparada, a gente está melhorando o parque de exposições esse ano, estamos fazendo mais 6,5 km de novas estradas, de novas interligações dentro da feira. Estamos trazendo as novidades agora, voltam os plots de sementes defensivos e fertilizantes para a feira. A gente reinicia agora em 2019. Estamos trazendo também uma área de 10 mil metros quadrados de hortifrutis. É uma parceria que nós fizemos com a Cooper Citrus e seus fornecedores para fazer hortifrutis. A feira vai ficar muito mais bonita esse ano e estamos atraindo um novo tipo de público que a feira, ao longo do tempo, deixou de ter, que são os produtores de sementes defensivos e fertilizantes. Acho que vamos fazer uma feira muito boa, muito grande, gigante dentro do setor. E a AgriShow é isso, com 800 marcas, 800 expositores. A feira está cada dia maior e a gente está dotando a feira de mais infraestrutura para poder receber esse público de visitantes e de expositores. Obrigado. Eu conversei com Francisco Maturo, Fabiano Reis, para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Oi, gente, você viu agora há pouco e terminou na sexta-feira lá em Cascavel, a 31ª edição do Show Rural Copavel, a feira que apresentou ao produtor acesso às inovações e às mais variadas tecnologias. E quem fez a cobertura para o Sistema Brasileiro do Agronegócio de toda a movimentação lá no Show Rural foi o José Cunha, que está aqui na bancada comigo, e que a gente convidou para que ele viesse aqui no programa hoje para fazer um balanço desta festa que esse ano, sem dúvida nenhuma, surpreendeu por vários aspectos, né, Zé? Desde o recorde de público, até mesmo, a gente conversava aqui, ele me passou um dado muito bacana, o governo do Paraná transportou todo o seu staff, toda a sua equipe para despachar durante 2 dias direto lá da feira, o que demonstra e caracteriza cada vez mais a importância deste ato. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Produtor. O que você destaca para o amigo que está acompanhando a gente aqui a respeito do Show Rural desse ano de 2019? Bom dia, Adriano. Você falou sobre o governador Ratinho Júnior. Ele assinou um decreto na quarta-feira, algo inédito no Brasil. Ele assinou um decreto na quarta-feira transferindo por 2 dias a capital do estado do Paraná, de Curitiba, para Cascavel, para ficar mais próximo ali da região e ficar mais fácil dele fazer as reuniões. Eles fizeram várias reuniões para discutir escoamento da produção, a rota bioceânica e várias outras questões que auxiliam os produtores rurais. O grande destaque dessa edição foi o Show Rural Digital. No espaço do Show Rural Digital, mais de 30 empresas de tecnologia, startups, estiveram presentes, o Sebrae também, né, ali auxiliando eles no trabalho. E a grande novidade foi o Hackathon. O Hackathon foi uma competição, eles formaram 10 equipes com 5 pessoas cada um, todas pessoas voltadas em tecnologia, e eles tiveram que desenvolver soluções para desafios que foram propostos pela competição, desafios que colocam o produtor rural em alguma situação onde ele precisa da tecnologia para resolver. A equipe campeã foi a equipe Avitop. Ela desenvolveu alguma solução para que os produtores não precisem ficar abastecendo os silos de alimento das aves. Então, durante todo o tempo, o monitoramento é feito pela startup e ela avisa o produtor no momento em que ele precisa reabastecer o silo. Os vencedores ganharam uma viagem para os Estados Unidos. Eles vão conhecer o Vale do Silício, onde ficam as maiores empresas de tecnologia. Outro grande destaque do Show Rural Copavel foi o recorde de público, né? Entre todas as edições, este ano, 288.802 visitantes passaram pelo recinto lá. A movimentação financeira chegou a 2,2 bilhões de reais, o que superou as expectativas da organização, que é de 2 bilhões de reais, e 95%, o que chamou a atenção é que 95% desses valores foram negociados e investidos em máquinas e implementos agrícolas.
o que mostra que cada vez mais o produtor está investindo em tecnologia no campo, em tecnologia de produção e máquinas que facilitem o dia a dia deles. E acreditando, né, que realmente o agronegócio vai ter a força que se espera desse novo governo, que o produtor vai ter realmente todo o apoio que precisa para retomar o desenvolvimento da produção. Zé, outra coisa que foi bem marcante foi as tecnologias que foram apresentadas lá, tanto na questão de sementes, na soja, por exemplo. Eu acompanhei uma matéria aqui durante a apresentação do Agricultura BR, enquanto o Fabiano estava lá, sojas mais resistentes à questão de inversões climáticas. Isso também chamou a atenção do produtor por lá esse ano, né? Com certeza, Adriano. Interessante você falar isso, porque quando se fala em tecnologia, muitas vezes as pessoas pensam em máquinas, em equipamentos. Máquinas, né? E durante a feira foi muito voltada para a tecnologia. Todos os estandes trabalharam com tecnologia, seja tecnologia de semente, tecnologia de produção, tecnologia de gado leiteiro. Então, a tecnologia esteve presente, foi o grande foco da feira esse ano, foi a tecnologia. E a feira, para o ano que vem, eles estão programando mais tecnologia, trazer mais soluções, porque a tecnologia hoje é o grande auxiliar do produtor rural, né? O produtor rural de hoje, ele não trabalha mais só naquele sistema antigo. Hoje ele tem que estar aliado à tecnologia, a tecnologia vai fazer ele com que ele produza mais, com que ele reduza perdas, com que ele tenha um controle maior. Então a feira foi muito focada nisso e para os próximos eventos aí eles prometem que o grande foco seja cada vez mais a tecnologia no campo. Beleza, Zé. Nosso tempo, infelizmente, é curto para a gente falar, porque tem muita coisa para falar dessa feira. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Lembrando que todo esse material que o José Cunha produziu lá durante a participação dele no Show Rural Copavel já está disponível para você acessando www.sba1.com. Tem tanto material que o José produziu, bem como com a participação do Fabiano Reis também, que esteve lá, participou 2 dias intensos lá na feira, cobrindo, trazendo informações e os principais destaques do Show Rural Copavel 2019. Então, vale a pena você dar um pulinho lá e acompanhar todo esse material.